Dando sequência às operações de vetores, nós vamos ver agora a segunda operação, que é a multiplicação de vetor por um escalar, ou seja, por um número real. Tá? Então, nós vamos, a exemplo do que fizemos com a soma, nós vamos definir o que é essa operação, vamos tentar entender geometricamente qual é o resultado do vetor que resulta dessa operação e depois nós vamos explorar as propriedades dessa operação, assim como nós fizemos com a soma de vetores. Então vamos lá definir o que é multiplicação de vetor por escalar. Seja o vetor v com coordenadas x, y e o escalar k, ou seja, k é um número real, tá ok? Então, nós definimos a operação k vezes v, ou kv, que significa a multiplicação do vetor v pelo escalar k. Escalar, a palavra escalar, significa um número real, em contraposição a v, que significa que é um vetor, tá ok? Então, nós vamos definir essa operação kv, que lê-se dessa forma, como sendo k vezes v, vai dar como resultado um vetor onde a primeira coordenada dele vai ser o número k vezes o número real x, e a segunda coordenada é o número real k vezes o número real y, onde esse número real x e esse número real y são as coordenadas do meu vetor de entrada. Então, vocês percebam, pessoal, que nós temos para essa operação, essa multiplicação de vetor por escalar, nós temos como entrada um vetor e um número real. E nós temos como resultado final um vetor. Então, como k vezes v é um vetor, obviamente que para entender esse vetor nós vamos ter que entender como é que se dá a direção, o módulo e o sentido desse novo vetor a partir dos meus dados de entrada, que são o k e o v. Ó. A gente pode dizer que o módulo, a direção e o sentido de kv, eles obviamente dependem dos meus dados de entrada, que é o número real k e o meu vetor v, tá ok? Então, para resumir, quando eu quero multiplicar um vetor como número, tá aqui como é que eu devo multiplicar, e o resultado final dessa multiplicação é um outro vetor, tá ok? Guardem bem essa estrutura na cabeça. Mas vamos entender agora como isso aqui é um vetor. Vamos tentar explorar as três características desse vetor. Aqui a gente já está vendo as coordenadas, mas é importante entender o módulo, direção e sentido. Primeiro vamos tentar entender a direção de kv, onde kv é o vetor que resulta do produto de v por k. E aí eu vou afirmar para vocês que o novo vetor, que é o vetor kv, ele possui a mesma direção do vetor v. Isto é, o v, que é o vetor de entrada, e kv, que é o novo vetor, eles são paralelos. Vocês estão lembrados da aula que nós fizemos sobre vetores? Dois vetores que têm a mesma direção, eles são paralelos. O paralelismo de vetores advém deles terem a mesma direção. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, se eu tenho esse vetor v é o meu vetor de entrada. Vamos supor que eu multiplique ele por um número onde o k é 1. Então, 1 vezes v vai dar um vetor que é paralelo a v. Tá? Vamos só olhar o aspecto do paralelismo. Se eu multiplicar ele por qualquer número, vamos supor por menos 2, no caso o k vale menos 2, vai dar um outro vetor, mas vocês observem que ele é paralelo. Obviamente aqui é só uma ilustração para ajudar vocês a fixarem essa ideia. Se eu multiplicar esse vetor por 3, ó, 3 vezes v, aqui é como se o meu k fosse 3, o resultado, ó, é um vetor paralelo ao meu vetor de entrada, que é o v, o vetor original. Todos esses vetores são todos paralelos entre si. Ou qualquer número, vou multiplicar agora ele por menos 1 vezes v, tá? Ou simplesmente chamo de menos v, e aí eu abro uma observação, não sei se vocês lembram da propriedade 4 da soma,
Isso daqui é a anotação para o quê? Para o oposto do vetor v. Vamos lá, relembrando. Então, o oposto do vetor v, eu estou acabando de dizer para vocês que ele é a mesma coisa de eu pegar o vetor v e multiplicar por menos 1. Mas, olhando apenas para a direção, eu estou dizendo que é um vetor paralelo. E aí, pessoal, é muito importante vocês lembrarem que paralelismo entre vetores tem tudo a ver com a multiplicação de vetores com escalar, já que o resultado de um vetor multiplicado por qualquer escalar, o resultado é um outro vetor sempre paralelo. Tá ok? Pois bem, vamos explorar agora a ideia do sentido de KV. Ora, a gente acabou de ver que KV é um vetor paralelo ao vetor V, que é o vetor de entrada. E na revisão que nós fizemos de vetores, vocês lembram que se um vetor é paralelo ao outro, tem a mesma direção, quantos sentidos possíveis cada direção tem? Duas direções. Eu posso andar naquela direção para um lado ou para outro. E para onde a seta aponta, ela indica o sentido. Então, sempre eu posso comparar o sentido de KV com o sentido de V. Por quê? Porque KV e V são paralelos, têm a mesma direção. Tá ok? Então, vamos ver o que aqui essa operação nos indica. Ela diz o seguinte, que o sentido vai depender agora do K. Justamente o número K é quem vai me dar o sentido do vetor. O V vai indicar a direção do KV, do novo vetor, e o K vai indicar o sentido do KV. Como? Se o K, que é o número real, for positivo, significa que o vetor KV terá o mesmo sentido do vetor V. Se o número K, o escalar K, for negativo, então o vetor KV terá o sentido oposto ao de V. Tá? Guardem bem essas duas informações. A direção do vetor multiplicação ou do KV, ela é determinada pela direção do V. Já o sentido do KV, ela é determinado pelo sinal do número real K. Voltando aqui para esses exemplos, ó, uma vez V, o K é positivo. Logo, vocês percebam que o vetor 1V, ele aponta no mesmo sentido do vetor V. Tá? Reparem, o vetor menos 2V, o K é negativo. Então, vocês percebam que ele é paralelo, porque é um múltiplo, mas o sentido é oposto. E quem foi que nos indicou que o sentido era oposto ao de V? O sinal do K. K é negativo. Ah, o vetor 3V, olha para onde está apontando a seta. Para o mesmo sentido do vetor V. Por quê? Porque o K3 é positivo. E o vetor menos 1V? Ah, o número K, sinal negativo, sentido oposto. Tá ok? Então, guardem bem essas informações. Então, a gente acabou de estabelecer qual é a relação entre a direção e o sentido do vetor KV com os seus dados de entrada. Falta a gente explorar agora a ideia do módulo. Qual a relação entre o módulo de KV e os meus dados de entrada, V e K? Vamos lá. Olha aqui a informação. Vamos aprender a ler essa equação. O módulo de KV, módulo do meu novo vetor, ou seja, o tamanho dele, ele é igual ao tamanho do V vezes o módulo de K. Então, se eu pegar o valor absoluto do K, esqueci o sinal dele, só pegar o valor absoluto, eu tenho K vezes o tamanho do V. Tá ok? Então, vamos mais uma vez explorar aqui esses nossos exemplos, para a gente assimilar melhor essa forma. Por exemplo, o vetor V, quando eu multiplico uma vez V, vamos usar essa fórmula aqui,
para esse caso aqui, ó. Eu tenho que o tamanho esse meu vetor é o vetor 1v, ó. O tamanho dele é igual ao módulo do 1, o módulo de 1 é 1, vezes o módulo de v, ou seja, é uma vez o tamanho do v, ou seja, 1v é igual ao tamanho do v. Então, aparentemente, ó, aqui eles têm o mesmo tamanho. O vetor menos 2v, vamos usar a fórmula aqui, ó. O módulo de menos 2v, de acordo com essa fórmula, vai ser o módulo do menos 2, vocês vejam que eu já estou pegando o valor absoluto do número, vezes o tamanho do v, ou seja, o tamanho de menos 2v é o dobro do tamanho de v. Aqui, ó, o tamanho. Vocês vejam que, aparentemente, esse vetor aqui, menos 2v, ele é maior do que o tamanho de v. Ele dobrou de tamanho, porque ele foi multiplicado pelo número menos 2. E aí eu pego ele em módulo. 3v, vamos usar a fórmula. O tamanho de 3v, ó, usando aqui, ó, o tamanho, o cavalo de 3 de 3 vezes, v, é igual ao valor absoluto do 3, ou módulo de 3, que é 3, vezes o tamanho do v. Significa que o tamanho desse novo vetor produto é o triplo do vetor original. Ó. Vocês vejam que ele deu maior ainda ao tamanho dele. E, obviamente, que menos 1 vezes v, usando a fórmula, é igual a 1 vezes v, porque é o valor absoluto do 1, ou seja, é o mesmo tamanho do v, tá? E só para comparar aqui no nosso desenho, ó, se eu pegar o v e colocar perto deles, ó, aqui é o mesmo vetor v, ó. Vocês vejam que ele tem o mesmo tamanho, tá? Isso aqui, pessoal, é só para ajudar vocês a visualizarem essa formulazinha. Ó, aqui você veja que dentro desse vetor cabe 2 vezes o tamanho do v, ó, o v aqui, ó. Óbvio que o v está apontando para um lado, ó, e o menos 2v, esse sinal menos, faz com que ele aponte para o outro. Ó. Agora você veja que o tamanho desse vetor é o dobro, ou seja, é 2 vezes o tamanho do v. Tá? Mesma coisa, se eu pegar esse vetor v e colocar aqui, ó, vê que cabe 3 vetores v aqui, ó, dentro do tamanho dele. E como é que isso foi determinado? Porque eu estou multiplicando pelo triplo. Da mesma forma, aqui cabe uma vez o tamanho do v, percebem? Ó, óbvio que eu estou comparando só o módulo, o sentido aqui foi inverso por causa do sinal menos. O sentido aqui foi mantido por causa do sinal mais do 3. O sentido foi inverso, ó, um para um lado, outro para o outro, por causa do sinal menos e assim por diante, tá ok? Pessoal, uma observação que eu acho que eu não explorei com vocês na aula passada, vou aproveitar agora, que é o seguinte, deixa eu pegar a caneta aqui. O módulo de um vetor, vou escrever aqui em cima, tá? Ó, o módulo de um vetor V, a gente pode representar ele pelo mesmo símbolo de um módulo de um número real, mas a gente também pode representar ele com barrinhas duplas, tá? Ó, módulo. Isso aqui para vetores, a gente também usa esse símbolo aqui, tá? Ó. Tá? Então, eu poderia dizer, por exemplo, que o módulo, ó, de KV, eu poderia também ter escrito dessa forma aqui, ó, com barras duplas. O módulo de KV é igual o módulo de K. Agora, número real não, a gente só representa o módulo com uma barra, tá ok? Vezes o módulo de V. Aí, como V é um vetor, eu posso representar com 2 barras. Então, está correto eu representar o módulo de um vetor tanto com a barra quanto usar 2 barras, tá ok? Só uma observação que eu esqueci de explorar com vocês. E para a gente concluir aqui o nosso, a nossa interpretação de módulo de direção e sentido, eu posso dizer o seguinte, ó, se um determinado vetor U ele é igual ao produto de um vetor V por um número real, aqui embaixo vamos ler, nós dizemos que U e V são múltiplos, tá? Então, sempre que eu digo que 2 vetores são múltiplos, é porque um deles é o resultado do outro multiplicado por um número. Ou seja,
Dois vetores paralelos sempre são múltiplos. Dois vetores paralelos, um é o resultado do outro multiplicado por um número. Por exemplo, esse vetor aqui, ó, menos 2v, que seria o nosso u aqui, ele é múltiplo do vetor v, tá? Eles são paralelos. Esse vetorzão preto aqui, ó, que é o vetor, seria o u igual a 3v. Se eu chamar isso de u, vamos supor, ele é o resultado do vetor v multiplicado por um número, que é o número 3. Esse vetor aqui para baixo, preto, ele é o resultado do vetor v, que é esse vetor cinza, multiplicado por um número. Qual foi o número? O número menos 1. Tá ok? Pois bem, pessoal, então a operação de multiplicação de vetor por escalar, revisando aqui, resumindo, ela é representada sempre. Primeiro, eu tenho como dado de entrada, eu tenho que dizer quem é o vetor que eu quero multiplicar e eu tenho que dizer qual é o número. São os dois dados de entrada. Então, ela é representada sempre pelo número vezes o vetor. Aqui estão as coordenadas do vetor. Só para a gente reforçar ainda mais, vou pegar mais um exemplo aqui, antes de a gente... Por exemplo, se eu pegar o vetor, se v é igual ao vetor que tem coordenadas menos 2 e 5, ó, tá? Ó, isso aqui é um exemplo, tá? Então, o vetor menos 2v, ó, quais vão ser as coordenadas dele? Olhe para a definição aqui, ó. A definição diz que eu tenho que pegar o k. Quem é o k? O k é menos 2 aqui, tá, pessoal? E multiplicar por cada coordenada. Então, quem são as coordenadas? Quem são x e y? Menos 2 e 5. Então, eu vou pegar o menos 2 do k, que é esse cara aqui, multiplicar pelo menos 2, que é esse coordenada x. Então, aqui é a primeira coordenada. Quem é a segunda? É o menos 2, novamente, que é o k, multiplicada pela segunda, que é o 5, tá? Óbvio que eu estou fazendo aqui devagarzinho, mas depois, quando vocês ganham uma certa habilidade e agilidade, vocês podem fazer direto. Então, isso daqui vai dar menos 2 vezes menos 2 dá 4. E menos 2 vezes 5 dá menos 10. Ó. Então, se eu pegar o vetor v com coordenadas menos 2 e 5 e multiplicar por menos 2, eu obtenho o vetor 4 e menos 10. E esses dois vetores, eles são paralelos, tá ok? E o tamanho de um é o dobro do tamanho do outro, pelo que a gente acabou de aprender. Pois bem, então vamos agora, pessoal, explorar as propriedades, já que eu estou definindo aqui uma álgebra de vetores. Eu acabei de definir uma operação que chama multiplicação de vetor por escalar. Acabei de definir o que é essa operação. Agora eu quero explorar as propriedades dela, tá ok? Então, vamos lá. Propriedades da multiplicação de vetor por escalar. Essa operação também apresenta 4 propriedades que eu vou apresentar e vou também fazer as demonstrações para vocês acostumarem com elas. Sejam os vetores u com coordenadas x1, y1 e v com coordenadas x2 e y2. E sejam aqui dois números reais que eu estou chamando de K1 e K2, tá ok? Isso daqui são, esse U e esse V representam todos e qualquer vetor do plano. E K1 e K2 está representando qualquer número real, tá? Por isso que essas propriedades são gerais, servem para todos os vetores e todos os números reais. Vale então as seguintes propriedades. Eu vou apresentar aqui 4 propriedades que eu vou chamar de M1, M2, M3 e M4, já que é multiplicação, vou usar a notação do livro. A primeira propriedade M1 diz o seguinte, olha, quando eu tiver uma soma de vetores e eu tiver também uma multiplicação de vetor por escalar, eu obtenho, isso é a mesma coisa de eu multiplicar o K1 pelo U e o K1 pelo V. Tá? Aqui está trocada a ordem.
obviamente que tanto faz, mas aqui seria K1U mais K1V, tá? Deixa eu só anotar. Mas não está errado não, porque ela como a soma é comutativa, essa expressão, isso daqui seria o U, tá? Só para a gente manter a propriedade na forma original, e aqui seria o V. Não tem problema não. Apesar de que também está certo. Pois bem, pessoal, antes de eu partir para a seguinte propriedade, vamos entender. Vocês percebam quantas operações estão envolvidas aqui nessa primeira expressão. Ó. Como eu tenho aqui entre parênteses uma soma, eu estou primeiro realizando essa soma e depois eu pego o resultado da soma e multiplico por um número, tá ok? Mas a primeira pergunta, o questionamento que vocês têm que ver é: essas operações são no mundo dos vetores ou no mundo dos reais? Vocês têm que desenvolver esse senso crítico para vocês poderem ler corretamente as expressões matemáticas. Então, olha, essa soma claramente é uma soma de vetores, é a adição que nós vimos no vídeo passado. E o resultado de uma soma de vetores é outro vetor. Então, como daqui sai um vetor, o produto que eu estou realizando aqui é justamente o produto de um número por um vetor. Então, é produto ou multiplicação de vetor por escalar. Então, vocês percebam que nessa expressão aqui do lado esquerdo, eu estou realizando duas operações, uma soma de vetores primeiro e depois um produto de vetor por escalar. E o que essa propriedade está me dizendo é que eu posso distribuir esta multiplicação de vetor por escalar para U e para V. Ó. O que é que eu estou tendo aqui? Ó? Eu estou multiplicando o vetor V pelo escalar K1, estou multiplicando o vetor U pelo escalar K1, e como isso aqui dá um vetor e como isso aqui também dá um vetor, em seguida eu estou somando os vetores. Então, repare que nesse caso eu primeiro faço as duas multiplicações e por último eu somo. Aqui não, eu primeiro somo e depois eu faço a multiplicação. Para quem trabalha com computação ou quer usar esse tipo de operação, por exemplo, em processos computacionais, é muito importante você entender que o lado esquerdo eu faço apenas duas operações. O lado direito eu realizo três operações, ó, dois produtos e uma soma. Aqui eu realizo uma soma e apenas um produto. Então, do ponto de vista computacional, se eu quiser usar, porque vetores são muito usados para processamentos físicos, áreas de engenharia, áreas físicas, áreas afins, enfim. Essa operação do lado esquerdo, ela tende a ser mais vantajosa, já que eu faço menos processamentos. Isso foi apenas uma observação para vocês, tá ok? Vamos à propriedade M2 agora. Ó, eu tenho agora uma soma aqui no lado esquerdo e um produto aqui, ó. E é importante vocês entenderem que como os parênteses aqui, a soma está dentro dos parênteses, eu primeiro realizo a soma e depois realizo o produto. Do lado direito, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma distribuição desse produto, ó. Eu estou pegando o K1 e multiplicando pelo U aqui, ó, e pegando esse K2 e multiplicando também pelo U. Então, primeiro aqui do lado esquerdo eu realizo a soma, depois eu pego o resultado dessa soma e multiplico pelo vetor. Já nesse lado eu primeiro faço um produto, o outro produto e depois é que eu faço a soma. Mas mais do que olhar a distributividade desse produto, eu queria agora levantar uma outra crítica aqui para vocês observarem. Vocês acham que essa soma da esquerda é a mesma soma da direita? Façam uma análise aí. Essa soma é uma soma de qual conjunto, pessoal? Quem são os argumentos dessa soma? O K1 e o K2. E o que é que são K1 e K2? Opa, K1 e K2 são números reais. Então, essa soma aqui, pessoal, é a soma de reais. Então, o resultado disso dá um número real
e esse produto é um produto ou a multiplicação de vetor por escalar. Agora eu faço esse mesmo tipo de análise aqui na direita. K1 é um número real, U é um vetor. Então isso aqui eu estou fazendo uma multiplicação de vetor por escalar. O resultado dá um vetor. Aqui, multiplicação de vetor por escalar. O resultado dá um vetor. Então essa soma é a soma de quê, gente? Essa soma é uma soma de dois vetores. Então é uma soma no mundo dos vetores. Não é a mesma soma aqui. Então, muito mais do que apenas a distributividade do produto em relação à soma de escalares, eu tenho operações aqui completamente diferentes do lado esquerdo e do lado direito. Ainda assim, os resultados dessas operações vão ser iguais. Isso é o que torna ainda mais fascinante a gente entender essas propriedades. Porque do lado direito eu estou realizando soma de números reais, do lado esquerdo, desculpa, e do lado direito estou realizando soma de vetores. Do lado esquerdo eu realizo apenas um produto, do lado direito eu realizo dois produtos. Ainda assim, os resultados são os mesmos. Vale ainda a pena você fazer um questionamento no número de operações. E, obviamente, que aqui eu tenho apenas duas operações envolvidas, aqui eu tenho uma, duas, três, tá? Enfim, essa é a propriedade M2. A propriedade M3 é um tipo de associatividade. Vamos lá mais uma vez entender. Ó, eu tenho aqui um produto entre K1 e K2. Então, primeiro eu multiplico K1 e K2. E eu pego o resultado desse produto e multiplico por U. Já do lado direito, eu estou fazendo uma associatividade diferente, agrupando diferente. Primeiro multiplico K2 vezes U. O resultado disso eu multiplico K1 por K1, tá ok? E mais uma vez, eu queria que vocês fizessem uma crítica de quais as operações envolvidas em cada lado. Primeiro, que produto está sendo realizado aqui dentro dos parênteses entre K1 e K2? Isso é uma multiplicação de reais, pessoal. E que produto eu estou realizando, ou que multiplicação eu estou realizando aqui? Entre o resultado de K1, K2 e o U. O resultado de K1 e K2 é um número, então, e o U é um vetor, então isso é uma multiplicação de vetor por escalar. Agora olha para cá, pessoal. Primeiro eu faço esse produto aqui, essa multiplicação. K2 vezes U é o quê? Multiplicação de vetor por escalar. O resultado disso é um vetor. E depois eu multiplico aqui. Outro produto de vetor por escalar. Então, do lado direito eu tenho dois produtos de vetor por escalar. Enquanto do lado esquerdo eu tenho um produto de vetor por escalar e um produto de escalares. São operações diferentes. Ainda assim, o resultado disso é o mesmo. E o resultado, obviamente, é um vetor. Tá ok? E a propriedade M4 é uma propriedade meio óbvia, mas é a identidade, né, do produto de vetor por escalar. Se eu pego um vetor e multiplico pelo número real 1, dá o próprio vetor. E se eu pego um vetor e multiplico pelo número real 0, eu obtenho o vetor nulo. Ok? Bom, essas propriedades elas não são óbvias para nós. Então, partindo do ponto de vista que a gente está explorando esse mundo, esse conjunto dos vetores, vale a pena a gente investigar e demonstrar que essas propriedades realmente elas são verdadeiras. Então vamos, e também essas demonstrações servem para familiarizar vocês com a álgebra dos vetores, juntamente com a álgebra dos reais, obviamente, né? Então vamos lá. Vamos demonstrar essa primeira propriedade M1 aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou partir aqui do primeiro lado, vou desenvolver ele até chegar do segundo lado, tá? E vocês vão ver que e quando eu for provar M2, eu vou usar uma estratégia um pouco diferente, tá? Para que vocês tenham a oportunidade de ver duas formas distintas de vocês poderem fazer essas demonstrações.
Então vamos lá. Então eu vou pegar o lado esquerdo aqui dessa igualdade, que é K1 vezes U mais V. Vou desenvolvê-la até eu chegar aqui no lado direito, comprovando assim a igualdade. Então vamos lá. Usando a definição de soma e de vetores, K1 vezes U mais V. O que é U mais V? Usando a definição de soma, eu vou pegar as coordenadas de U e as coordenadas de V. Ó. Primeira coordenada de U com a primeira de V, x1 mais x2. E segunda de U e a segunda de V, y1 e y2. Eu apenas substituir os vetores pelas suas coordenadas e a definição de soma. Ou seja, a definição de soma representa duas somas de números reais. Bom, pois bem, agora eu tenho K1, que é o meu número real, vezes o vetor. Pela definição de produto de vetor, que está aqui sublinhado aqui no laser, por número real, eu tenho que multiplicar esse K por cada uma das coordenadas. Tá? Então, isso daqui é igual a K1 vezes a primeira coordenada, que é x mais 1. Não esqueçam que o K1 está multiplicando a soma. E o K1 também multiplica a segunda coordenada. Só que a segunda coordenada é o resultado dessa soma de reais. Então, o K1 também multiplica a soma. E aí, pessoal, mais uma vez a gente chega naquela estratégia. Após eu aplicar a definição de vetor por dupla de reais, aplicar a definição de soma de reais como duas somas... Desculpa. Soma de vetores como duas somas de reais. E após aplicar a definição de produto de vetor por escalar, eu tenho, no final das contas, ó, essa primeira coordenada, eu tenho K1, X1 e X2, que são todos números reais. Então, todas as operações aqui envolvidas são em R. Essa soma é uma soma de reais, aqui é um produto de reais. Cuidado, tá? Isso aqui não é um produto de vetor por escala. Aqui em cima, assim, ó, onde está o laser, é o produto do vetor, aqui, x1 mais x2, y1 mais y2, pelo número real K. No momento que eu apliquei a definição aqui de produto de vetor por escalar, este produto aqui é um produto entre dois números reais. O número real resultante da soma x1 mais x2 pelo número real K1. Da mesma forma, aqui dentro eu tenho operações de reais. Então, pessoal, eu vou desenvolver estas operações em R. Então, em R eu sei que o produto de um número pela soma de outros números é distributivo. Eu posso distribuir esse produto aqui. Ó. Então, eu vou distribuir K1 vezes X1 e vou distribuir esse vezes para o X2 também. Mais o K1 vezes X2. Então, essa primeira coordenada aqui eu apliquei a regra dos reais. A segunda coordenada também vou distribuir o K1, Y1, K1, Y2. E vocês percebam que eu quero separar as coordenadas de U das coordenadas de V, para eu poder chegar aqui. Ó, tenho esse primeiro vetor aqui, só aparece o U e aqui só o V. Então, eu vou tentar separar as coordenadas x1 e y1, que representam o U, e vou separar as coordenadas x2 e y2. Ó. Então, eu vou pegar essa soma, eu tenho duas somas de reais, e vou transformá-las numa soma de vetores, usando a definição de soma de forma inversa. Eu tenho duas somas de reais e vou transformar numa soma de vetores. E quem é o primeiro vetor? Eu concentro só as coordenadas de U. Ó. K1x1, K1y1, mais eu pego aqui só as coordenadas do V, que são o x2 e o y2, K1, x2, K1, y2, tá ok? Então, eu estou, a partir dessa expressão, após aplicar os conceitos envolvidos, as definições, eu estou indo ao encontro dessa segunda expressão. Mas aí eu tenho que ter consciência do que está acontecendo para eu saber fazer as manipulações algébricas corretas, porque eu poderia fazer várias manipulações algébricas corretas aqui, mas elas não me fariam chegar a esse resultado. Por isso que é importante eu fazer a manipulação algébrica olhando onde eu quero chegar, tá?
Então, como eu vi que o U está concentrado só aqui em um lado da soma e o V no outro, então eu vou separar, como eu já mencionei para vocês. Bom, pessoal, mas aqui eu quero deixar só o vetor U, transformar isso num produto por escalar. Ó. Então, eu tenho K1 multiplicando as duas coordenadas, eu vou aplicar o conceito de multiplicação de vetor por escalar de forma inversa. Então, isso daqui ó, é o K1 vezes 1y1, então é o U, e aqui é o K1 vezes x2y2, que é o V, aqui, ó. Tá? Então, eu cheguei ao resultado que eu gostaria, tá? Finalizei. Na próxima demonstração, eu vou usar agora, já está finalizado, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma outra estratégia que nós também poderíamos ter usado aqui, que é o seguinte, eu vou desenvolver o primeiro lado dessa igualdade, aí eu vou parar em um certo ponto, depois eu vou desenvolver o segundo lado e eu vou tentar chegar no mesmo ponto. Eu desenvolvo as duas em paralelo até chegar, ou em paralelo ou posso ser em sequência também. Mas eu vou chegar no mesmo ponto. Eu não preciso necessariamente sair de uma para chegar na outra como eu fiz aqui. Ó, tá? E aí cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Tá? Então vamos lá demonstrar essa segunda propriedade. Eu vou primeiro desenvolver o lado esquerdo. Ó. Quem é o lado esquerdo? K1 mais K2 vezes U. Então, vamos desenvolver isso usando a definição. Então, eu vou substituir U por suas coordenadas. Ó. Só que eu já fiz direto, tá, pessoal? Aqui, eu estou supondo que vocês estão compreendendo o passo a passo. Então, vamos começar também a dar uma evoluída, enfim, e uma agilidade também na forma de a gente trabalhar. K1 mais K2 é um número real, tá ok? Então, K1 mais K2 é o número pelo qual eu multiplico o U. Então, eu vou supor que K1 mais K2 eu já sei o resultado, é K1 mais K2. E eu vou multiplicar isso pela primeira coordenada do U e depois pela segunda coordenada do U. Foi o que eu fiz aqui, ó. K1 mais K2 vezes x1 e K1 mais K2 vezes y1. Finalmente, eu tenho aqui operações aqui, ó, em R, porque K1 mais K2 é uma soma de números e vezes x1. Esse vezes aqui agora é um produto de número por número, diferentemente desse vezes aqui. Como eu tenho aqui ó, operações de números, e aqui eu tenho operações de números, eu poderia, nesse caso, ir trabalhando e desenvolvendo isso até chegar na segunda expressão, do segundo lado. Mas, como eu prometi a vocês, eu vou parar por aqui. Eu vou tentar também trabalhar agora o segundo lado da minha equação, ou o lado direito dessa igualdade, para eu também tentar chegar nesse mesmo resultado. Tá? Então, fica a gosto do freguês. Então, vamos desenvolver o segundo lado aqui. Ó. Eu tenho esse produto e a soma de vetores. Então, vou aplicar o conceito de produto por escalar. Então, é K1 vezes a primeira coordenada, que é x1, e K1 vezes a segunda, que é y1. Mais esse mais que está aqui, repito, e aqui K2 vezes o U. Então, é K2 vezes a primeira coordenada, que é x1, K2 vezes a segunda coordenada, que é y1. Ok. Vou agora aplicar o conceito de soma de vetores aqui. Quando eu aplico o conceito de soma de vetores, eu somo a primeira coordenada com a primeira e a segunda com a segunda. Eu chego nesse resultado aqui, ó. K1x1 mais K2x1. Aqui, ó. K1x1 mais K2x1. K1y1 mais K2y1. Ok? E agora, pessoal, eu tenho aqui, ó, operações em R. Olha só a primeira coordenada desse vetor. Produto de número por número, produto de número por número, soma. Aqui é a mesma coisa. Multiplicação de número por número, multiplicação de número por número, soma. E aí eu posso usar agora as propriedades dos números reais. Por exemplo, eu posso aqui ó, usar uma fatoração. Eu tenho um fator comum aqui desse lado, que é o x1, e eu posso colocar ele em evidência. Lembre-se que a fatoração em evidência é o contrário da distribuição. Então, eu posso botar o x1 em evidência, ó, e aqui fica K1 mais K2 x1, que é a mesma coisa. Ó.
Lembre-se que quando eu estou trabalhando aqui com vetor, cada coordenada eu devo trabalhar de forma independente, tá ok? Olhar cada coordenada como um número real. Colocando y1 em evidência aqui, eu acho que eu cometi... Aqui está errado, aqui não é x2 não, tá? Isso aqui foi um erro deixa eu consertar aqui para vocês. Isso aqui, em vez de ser x2, seria y1. Consertem aí no material de vocês, quem estiver acompanhando a aula. Então aqui seria, ó, y1, y1 eu boto em evidência, fica k1, k2. E se você reparar, ó, isso aqui, essa expressão é exatamente essa, mas essa é igual a onde eu queria chegar, ó. Olha ela aqui. Então eu parti de aqui, que é o primeiro lado aqui, cheguei à conclusão que ela é igual aqui a essa que é essa expressão aqui, ó, tá? Eu parti aqui do primeiro lado e cheguei à conclusão que ela é igual ao segundo lado, ela aqui, ó. Aqui está o segundo lado, K1U mais K2U. Cheguei à conclusão que ela é igual ao primeiro lado, tá ok? Pois bem, pessoal, para não ficar tudo tão monótono, eu vou sugerir que vocês, como atividade, façam as demonstrações das propriedades M3 e M4. Qual é o segredo? Sempre substituam cada vetor pela sua definição, pelas suas coordenadas. Foi assim que a gente está fazendo essas demonstrações. Aí depois identifique as operações que estão aqui, ó, produto por escalar, produto de vetor por escalar. Use a definição e vão trabalhando no mundo dos reais para ir comparando os resultados. Vou deixar isso aqui como atividade para vocês, ok?